gente já sabia, Pyong não traiu Sammy, mas para você aquilo ali já é traição? Bom, a polêmica foi lançada, mas tudo pode ser ainda mais armado. Quer saber tudo? Bom, fica comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Já sabe, né? Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E é treta do jeito que a gente gosta. Ontem foi ao ar finalmente o episódio de A Ilha Record, onde Pyong supostamente teria traído a Sammy. Bom, como foi a história? Tudo começou logo no início do programa com a Antonella reclamando que ia dormir sozinha, que ia dormir, mas que tinha um monte de cama lá vazia e que ela ia estar sozinha e não sei o que. Aí o Pyong se aproxima dela, eles meio que conversam, ela já tinha ensaiado ali umas conversas estranhas com ele no quarto, quando ela falou uma coisa ele não tinha entendido muito bem, e aí depois eles revelaram o que de fato tinham dito. Então essa história e esse mal entendido, o que seriam talvez supostos flertes, já estavam acontecendo. Isso tudo rolou depois da festa que aconteceu na ilha, cujo primeiro episódio foi ao ar no sábado ou na sexta-feira. Não sei, cara, ele tá enrolando a gente, ó. Faz tempo que o Carelli tá enrolando, finalmente o episódio foi ao ar e eu acho que agora acabou a ilha, né? Porque não tem mais o que a gente quer ver lá, né? Pois é. Mas aí, minha gente, o que aconteceu? Aconteceu que a Antonella e o Pyong ficaram naquela vai, não vai e tal, mas o Pyong tava sempre do lado dela, deitou na cama com ela por diversas vezes, mas quando nessa primeira vez, quando ela se aproxima dele, ela deita ao lado dele e começa a cobrir o rosto dos dois. E ela claramente tenta ir beijá-lo e ele sai. Algumas pessoas disseram que ele teria dado um selinho, sim. Outras acham que não. Eu, Nogueira, particularmente, acho que não teve beijo nenhum. Porque o Pyong não seria burro o suficiente. Ele não ia ser tão burro para cometer o mesmo erro em 2 realities. Ele não ia ser burro, né? A esse nível, não ia. Vale lembrar que existe especulações de que Pyong teria encontrado com a Antonella depois das gravações, em um outro hotel. Sammy estaria em um hotel em Paraty e ele teria ido para outro lugar encontrar com a Antonella. Essa história aí também já circulou, mas não foi nada confirmado. Pois muito que bem, minha gente. E daí? E daí que a Antonella foi humilhada, porque ela foi pra cima do Pyong várias vezes. Ele sempre, né, refugou, disse que não queria, que ele não ia fazer. Ela fala pra ele, né, que queria casar com ele. Depois eles chegam nessa conversa, disse que queria casar com ele. Ele falou, não, mas eu te disse, você tá louca. Porque ela retoma a conversa que eles tiveram durante a festa, as danças que eles tiveram durante a festa. O Pyong disse que não era nada demais, que era só uma dança, que eles eram amigos, que eles têm uma aliança no jogo, mas que não passa disso, que ela não podia misturar as coisas. E a Antonella ainda tenta algumas vezes. A cena que foi ao ar, a fatídica cena, não foi a primeira vez, foi a primeira de 3, 4 vezes que ela investiu no Pyong, que ela foi pra cima dele, mas todas essas vezes sem sucesso. Acontece que em uma das últimas vezes, quando, né, o Pyong foi ao lado da Antonella, disse que tava meio chateado, não sei o que, aí ele foi lá do lado dela na cama, ela meio que abraça, ele sai fora e tal, nesse mesmo estilo. Muitas pessoas disseram que trair não é só beijar, dormir com a pessoa e coisas do tipo, que esses andados do Pyong já são pra lá de suspeitos, porque um homem casado não deveria ficar deitado com ela na cama, né? Ele, um homem casado, com filho e tal, sabendo ali, vendo o andado da coisa, não deveria estar flertando daquele jeito, nem deitando na cama com ela. E isso rendeu bastante polêmica. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, não deu nem pra gente digerir direito essa história do Pyong com a Antonella, que a edição já tacou o Diney brigando, xingando, espraguejando a 80 km/h. Quem é mais chato, Diney ou Cartoloco? Não sei, insuportáveis, de tão chatos que são. E aí o Diney, que se eu for lá, que se eu fosse jovem, que se eu tivesse a idade de vocês, 30 anos, jovem, que se meu corpo fosse jovem, eu não ia estar aí parado, que eu ia ir lá, que eu ia fazer, que eu ia acontecer, que tal, e tal. Chato. E esse foi o Diney.
A edição mostrou também vários momentos das pessoas ali, né, confabulando, os grupinhos confabulando, a casa claramente dividida, né, a vila claramente dividida, onde a Naná, a Anne e a Laura Keller estavam ali se organizando para colocar o Thomas e o Pyong, né, na berlinda juntos no desafio de sobrevivência. O pessoal da Caverna do Exílio também queria que isso acontecesse e dividiram os grupos para que de fato, né, esse plano pudesse ser colocado em prática. Mas não deu muito certo, deu meio errado, lá o Thomas venceu, muitas pessoas ficaram com medo de que, né, o Pyong fizesse corpo mole, o que ele de fato não fez muito, né, durante a prova e tal, mas a ideia era fazer a separação dos grupos, que o pessoal do exílio teve esse poder, mas fazer essa separação e ainda, né, a equipe Ruby ganhasse, que era a equipe da Naná, da Laura, da Anne e o Pyong, porque eles separaram Pyong e Thomas para conseguir aí colocar em prática o seu plano, que não deu certo porque foi a equipe Esmeralda que acabou vencendo. Bom, mas o que Pyong e Antonella de fato conversaram? Eu te conto agora, olha só. Mas é claro que a edição não foi só isso, tá? Mostrou também a Laura desconfiada em relação ao comportamento do Pyong e acabou desabafando com a Valesca. Tô achando que o Pyong vai armar pra colocar eu e a Naná. Aí ela disse, né, sobre essa situação e a Valesca assumiu que tá preocupada com a Antonella. Eu não acho ela confiável. Daí veio o momento das provas de equipes e antes da prova do dia começar, o pessoal da Caverna do Exílio pôde definir quais seriam essas equipes. E o Dinei sugeriu colocar a Anne Borges como comandante do time Ruby, e foi isso que aconteceu. Thomas, que foi o vencedor do último desafio de sobrevivência, ficou escalado como o líder do Esmeralda. E na área de provas, a Sabrina acabou surpreendendo todos os jogadores. Exploradores, as equipes e os comandantes desse ciclo já estão definidos. O Thomas ficou na equipe da Valesca, Antonella e Nádia, e a Anne ficou ao lado de Pyong, Naná e Laura. Daí os exploradores precisaram percorrer um circuito, eles começaram remando um barco para encontrar as chaves que serviam para abrir baús que estavam espalhados pela praia. Dentro das caixas, eles encontraram cosméticos de uma marca que estava patrocinando, que deveriam ser posicionados nas prateleiras. Por último, os competidores tinham que acertar as bolas em uma cesta gigante com a ajuda de uma catapulta. Mais uma vez, a equipe do Thomas saiu vencedora da prova. Ele entregou pedaços do mapa para Antonella e para Nádia. No início, né, na primeira tentativa, ela disse, você não quer? Ela questionou. E aí eles apareceram ali juntos, né, e ela ainda questiona e tudo mais. E aí ele questionou referindo-se a um outro momento que ela apareceu com ele. Você falou, você usou uma palavra mais forte, ele disse. Foi daí que ela assumiu que tinha dito pra ele se casar com ela. E aí ele confirmou, eu falei, você tá louca? Você pode ficar na sua e participar da minha. Foi aí que o Pyong deu pra trás. Então, o diálogo de Antonella e Pyong foi o seguinte, tá? Ela aparecia debaixo do edredom com ele se esquivou, e aí ele explicou, é uma questão do que é uma aliança, um compromisso, respeito e confiança. Ele falava sobre ser casado, só que ela não desistiu e voltou a insistir no romance com ele. Você pode ficar na tua e participar da minha. Você não quer? Ela perguntou. E ele, não. E ainda explicou, minha vibe é essa, casado, com filho, feliz, entendeu? Amo minha esposa, pra mim casamento é só uma vez. E ela ainda disse, mas ninguém está falando pra você separar. Babado, né? Bom, mas a história ela não termina por aí, porque Valesca nas redes sociais, lá no Twitter, resolveu falar sobre o episódio e disse o seguinte, olha só. Sobre o beijo, eu não vi. Quando eu saí, achei que tinha algum beijo. Vim ver curiosa junto com vocês. Traição consumada com um beijo eu não vi. Porém, se é meu marido ou namorado e ficasse de ti, eu ia ficar era muito pistola. Não iria aceitar. Faltou respeito dos dois lados. Já a Antonella não apareceu nas redes sociais para falar sobre o episódio. O Pyong já sumiu na internet desde que separou da Sammy Lee. A Sammy até apareceu, mas para falar sobre outros assuntos. Só que a Antonella claramente arregona.
Por quê? Porque as fotos dela nas redes sociais não permitem mais comentários. Ela sequer postou uma foto sobre, né, o episódio, não mencionou o assunto, não apareceu nos stories pra falar, também fez aí um ar meio blasé, uma coisa, né, não vou falar sobre o que tá acontecendo. Então ela arregou claramente no meio de toda essa confusão, uma vez que ela se humilhou tentando ter alguma coisa com o Pyong e foi rejeitada diversas vezes. E mais do que isso, foi criticada nas redes sociais, que as pessoas não gostaram nem um pouco da postura dela. Pois muito que bem, minha gente, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Por quê? Começaram a surgir as fics nas redes sociais. E quem acompanha por aqui já sabe que eu já tinha cantado essa pedra antes. A Antonella é assessorada, o empresário dela é o Cacau Oliver. Ele é especialista em fazer com que pessoas se tornem subcelebridades. Ele é especialista em fazer com que histórias aconteçam para que as pessoas fiquem na mídia. Foi ele que inventou Pela Dona de Congonhas, Várias Mulheres Fruta, a própria Andressa Urach, que já revelou que o romance que ela teve com a outra vice-miss Bumbum foi tudo de caso pensado para estar na mídia. Então tudo isso ela já estava junto com o Cacau Oliver. Então tudo isso leva a crer o histórico, né? O modus operandi dos assessorados de Cacau Oliver fazem com que a gente considere o quanto tudo isso era verdadeiro, o quanto tudo isso era real, ou o quanto era tudo de caso pensado exatamente para estar na mídia, né? Da Antonella ir pra cima do Pyong exatamente pelo histórico dele, por ele ser casado, por ele ser sim um dos protagonistas do jogo, por mexer, por ter estratégias e tudo mais. Então muito se questionou sobre o quanto tudo foi de caso pensado, quanto tudo foi armado. Meu cachorro tão enlouquecido, eu tô aqui dissertando, falando, né, todos os viés dessa história. Onde fica a minha credibilidade se eles não param de latir? Enfim, é caos e pânico. Eu tenho 6 cachorros, pra quem não sabe. É impossível controlar todos, entendeu? Então sempre vai ter um latido. Pois muito que bem, minha gente. E daí a história é essa. Dona Antonella arregou, né? Muito se fala sobre tudo isso ser uma armação da parte dela junto com o Cacau Oliver, que pelo visto deu errado ou não. Se ela queria estar na boca do povo, ela tá, mas de uma forma negativa. Mas daqui a pouco falem bem, falem mal, mas falem de mim, não é mesmo? E aí o Pyong não apareceu mais, Samiri não falou sobre essa situação, e o caso em si era aquilo que a gente já tinha adiantado por aqui, tudo falso, tudo fanfic, não teve beijo, não teve uma traição consumada. Mas daí você me diz que se fosse seu cônjuge, marido, namorado, companheiro, se você ia gostar de ver ele deitado lá na cama da loira lá, você ia gostar? Ah, minha gente, eu não ia. Não ia estar gostando, não. Pois é, minha gente, e daí? E daí que os romances estão com tudo nas redes sociais e é sempre o assunto que mais rende. Recentemente, Luísa Sonza e Vitão foram assunto na internet sobre a especulação de que o romance teria terminado. Pois bem, eu recebi algumas mensagens de pessoas questionando se eles ainda se seguiam nas redes sociais, que não estavam conseguindo ver e que parecia que eles tinham se deixado de seguir, e que o Vitão teria apagado todas as fotos com a Luísa. Pois bem, minha gente, ele apagou. Mas não foram só as fotos com ela, tá? Ele apagou todas as fotos do feed, que é um clássico, coisa aí de cantor que gosta de fazer, que é nova era, né? Que chama New Era. É assim que os cantores chamam, New Era. Eles apagam todo o feed, eu só penso no trabalhão que isso dá. Ele apagou todo o feed para lançar aí os novos trabalhos. Ele e Luísa continuam se seguindo, mas é claro que apagar as fotos, essa coisa toda, gera aí um mistério. Não é de hoje que as pessoas especulam se eles estariam sim juntos, né? Ou se eles ainda estão juntos, ou se eles de fato terminaram, mas eles não falaram sobre essa história. Babado, né? Bom, tudo que é assunto nas redes sociais, tudo que você vê picado por aí e não entende nada, eu tô aqui pra te explicar em ordem cronológica, tintim por tintim, porque aqui a fofoca é organizada. Você me conhece, eu sou Janogueira e eu junto todas as informações pra você ficar antenado em tudo que acontece nos reality shows na internet e com os famosos. Fica por aqui, porque é babado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.